Opa, e aí? Pois é, eu sei que você estava esperando. Eu sei muito bem que vocês estavam esperando. Eu sei que vocês devem estar esperando um vídeo de animação de algum monstro gigante, algum crossover, até mesmo do Godzilla, do Kong, ou de algum chip que todo mundo odeia. Mas não é o caso do vídeo de hoje. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente pra vocês. Bom, como todo mundo já tá sabendo, tem um perfil que posta umas animações muito duvidosas pra vocês, mas que sempre garante uma risada ou outra. E o meu foco no geral é a ficção científica envolvendo monstros gigantes e um pouco do universo Marvel, mas a essa altura do campeonato acho que vocês já sabem que eu também faço um pouco dessas coisas. Eu sou nerd também, porra. E uma das coisas que as pessoas me pedem, claro, além de participar dos vídeos, é eu contar a história dos meus próprios monstros e do meu universo que eu criei. Mas eu não quero que isso seja só mais um vídeo normal que eu publico aqui, não, eu quero que isso seja uma virada para o meu conteúdo. Porque até alguns meses atrás eu queria ter feito um novo projeto onde eu fazia um vídeo de animação e onde eu respondia os comentários de vocês poderiam comentar e aí eu ia responder, ia ser um formato de vídeo bacana, mas não deu a visualização que eu queria. E eu também nem vou falar dessa outra pérola aqui, que eu tive que fazer um vídeo resposta a esse vídeo. Então, conta pra nós, conta pra gente, depois do jantar, como estava o porco? Quem é essa p... Ah, é. Também tem esse cara aqui, que tá me copiando, de uma falta de caráter absurda, que dá vontade de olhar pra ele e meter uns 15 bloqueios diferentes, mano. Eu odeio esse cara. Mas enfim, esse vídeo tem um formato diferente, não estranhem, mas se ficar bom, eu faço mais parte. Se vocês gostarem, eu faço continuações. Se vocês não gostarem, eu paro por aqui e volto no conteúdo normal, porque eu percebi que vocês gostam mais disso. Então, sem demoras, aqui está a cronologia do Universo Resistência até agora, parte 1. E... bora! Bom, a história desse universo começa há muitos anos atrás, mais especificamente há 280 milhões de anos atrás. Esse período geológico da Terra era conhecido como o período Permiano. Nesse período, era o período que antecedeu a era dos dinossauros e viveu essas coisas aqui. Enfim, tava lá esses animais vivendo a sua vidinha tranquila no Permiano, mas tinha um pequeno problema. Esse não era o melhor período geológico da Terra, pois frequentemente aconteciam erupções, terremotos, um monte de coisa que atrapalhava a estabilidade sísmica da Terra. Então sempre acontecia alguma coisa, era aniquilação atrás de aniquilação. Isso até eventualmente algo inexplicável ter acontecido. E sim, esse é um daqueles momentos que você tem que pegar esses cristais e guardar na memória, porque eles vão ser muito importantes pra lore. Ah, a propósito, não todos eles eram roxos, eu só peguei roxos porque eram os únicos de boa qualidade que eu podia ter pegado do Google. Mas interprete como se todos os cristais tivessem cores diferentes, como se fossem coloridinhos, entendeu? Eu não sei porque eu tô explicando isso, mas, por favor, entenda isso. Os cristais são importantes. De qualquer forma, em algum determinado momento, um terremoto que havia acontecido na Terra abriu uma cratera enorme, e de dentro dessa cratera saíram vários cristais coloridos e se espalharam rapidamente em volta do planeta. Esses cristais, por serem formados no núcleo do planeta, eles emanavam uma radiação gigantesca que modificava tudo que estava ao seu redor, e por causa dessas coisas, aos poucos, a vida na Terra estava sendo modificada. Ah, uma coisa que vale ser ressaltada é que, como eu acabei de dizer, os cristais foram formados no núcleo do planeta. E quando aconteceu aquele terremoto e todos esses cristais que saíram do núcleo do planeta foram para a superfície, abriu uma cratera enorme no núcleo do planeta, o que deu espaço para uma quantidade absurda de criaturas poderem entrarem lá e começarem a fugir da modificação que os cristais estavam fazendo na superfície. Essa então foi chamada como a Terra Oca desse universo. Mas algumas criaturas que estavam na superfície não migraram para o núcleo do planeta, porque eles estavam se acostumando com a nova atmosfera da Terra. Então não havia motivos para eles migrarem para o núcleo do planeta e ficarem lá, a menos que seja para se proteger de predadores, o que facilmente não aconteceria, pois como eu disse, a vida na Terra estava sendo modificada. Exceto por um pequeno imprevisto.
Com a modificação radioativa da Terra e os cristais modificando gradualmente o sistema da Terra, isso deu brecha para que algumas criaturas começassem a querer se aproximar dessa pequena bola azul e verde, o que resultou na maior visita de todas. O Hydra foi o primeiro monstro gigante a existir. Ele é como se fosse uma espécie de dragão cósmico, só que ele vai muito além disso. O Hydra foi gerado basicamente no sistema solar da Terra, mas ele não foi gerado na Terra. Ele foi gerado num planeta muito mais distante, que hoje em dia nem é considerado um planeta. Ele foi gerado em Plutão. Como Plutão é o planeta mais afastado do Sol e do sistema solar da Terra, ele acabou sendo um planeta não muito bem desenvolvido. Não tinha muitas coisas ali, apenas algumas rochas, pedras e areia. Não era um local adaptável para a vida. E o Hydra foi gerado ali. Ele ficou anos sobrevivendo à base da energia do próprio corpo e mesmo assim não foi o suficiente para ele. Ele queria mais. Então, em uma medida desesperada de sobrevivência, ele decidiu sair de seu planeta natal e migrar para uma nova forma de vida. Nessa migração que o Hydra fez, ele voou para cada planeta que existia, para cada canto da galáxia e nunca encontrou um planeta habitável, até que ele encontrou a Terra. E vale ressaltar que, como o espaço-tempo é relativo, quando o Hydra chegou na Terra, o Permiano já tinha acabado. E não existiam mais aquelas criaturas, dando espaço para um novo período geológico da Terra, o período Cretáceo, a Era dos Dinossauros. Mas, surpreendentemente, e como esperado, quando o Hydra chegou na Terra, os cristais ancestrais, como eu gosto de chamar, ainda estavam existindo. Na verdade, eles tinham modificado a Terra inteira só para os dinossauros poderem existir. É como se os cristais fossem a prevenição de uma nova forma de vida. E quando o Hydra chegou lá, ele se estabeleceu no planeta. E, surpreendentemente, a Terra aceitou ele. Na verdade, eu diria que o Hydra se adaptou bem à forma de vida da Terra. Tanto é que em um determinado momento ele deixou de ter aquela coloração marrom que ele tinha por causa da atmosfera de Plutão e começou a ter a famosa coloração verde, porque ele estava se adaptando muito bem ao estilo de vida da Terra. Mas o Hydra era um caju de princípios, então ele gostava de olhar para toda aquela terra espessa, aquela grama, aquelas coisas verdes e pensava, eu preciso mudar isso. Ele gosta de botar as coisas do jeito dele, então ele botava ordem em tudo na casa. E não é como se ele fosse uma praga, mas tudo que ele tocava, ele mudava, quer seja uma mudança boa ou uma mudança ruim. Tudo vai depender do jeito que ele olha, porque às vezes uma mudança ruim, para ele, era uma mudança boa. Mas, meus amigos, algo que o Hydra não esperava aconteceu. A Terra já tinha seus próprios mecanismos de defesa. Muito antes do Hydra chegar aqui na Terra, a Terra já tinha programado as suas próprias criaturas para evoluírem para combater o nível sísmico desses. E você deve estar se perguntando, o que será que dá para combater o Hydra, que é um monstro quase mais forte dessa época? Bom, eu te digo que pode. Que tal os meus monstros primordiais? Esse era o mecanismo de defesa que a Terra tinha contra as mudanças que o Hydra fazia nela. Não importava tudo o que ele fazia, era mudado novamente. Crateras viravam paisagens, montes arruinados se tornavam montanhas. Até formas de vida marítima estavam começando a surgir graças a esses caras. A vida na Terra estava praticamente perfeita. Mas com o passar dos anos, o Hydra foi aprendendo com esses monstros que sempre consertavam o que ele tentava mudar na Terra. A estrutura corporal da Terra era uma coisa diferente, uma coisa mais delicada, vamos dizer assim. Porque mesmo naquela época, a fauna, a biodiversidade, até mesmo o estilo de vida que tinha lá, era muito bom. A vida lá era próspera. Muita coisa lá que acontecia era biodiversa, vamos dizer assim, né? Então, conforme os anos foram passando, e sim, foram milhares, o Hydra foi ganhando um certo respeito por o planeta Terra, e ele adaptou tão bem ao ponto de dizer que ele fazia parte daquela ecologia. Então, digamos assim, por razões óbvias, ele acabou deixando de ser aquele monstro que era, entre aspas, ruim, e passou a ser aquele monstro que é bom, vamos dizer assim, que só pensa no bem.
E chegou a ser um respeito tão acumulado que o Hydra chegou a ser o primeiro rei dos monstros a existir. Todas as criaturas, os monstros, tudo que existia ali passavam a respeitar ele. E ele passava a respeitar os outros, porque nesse universo, o rei dos monstros não é só a criatura que está no topo, ele também é uma criatura que passa respeito, vamos dizer assim. Ah, e outra coisa que eu não comentei é, claro, as criaturas, não só da superfície, mas também da Terra Oca respeitavam ele, porque havia uma transição entre mundos. As criaturas da superfície iam para a Terra Oca e as criaturas da Terra Oca subiam para a superfície. Claro, porque havia essa transição, então naquela época podia. E é claro que por causa dessa transição entre mundos, várias espécies acabavam surgindo no mundo da superfície. Vários monstros iam surgindo e novas espécies iam ampliando essa variedade. Incluindo, é claro, uma das espécies que acabava de se tornar a mais famosa entre esses monstros. Mas essa parte da história vai ter que ficar para o próximo episódio, porque a partir daqui já tá meio longo. Obrigado por terem assistido, eu espero que vocês gostem do vídeo, e se gostarem eu vou fazer a parte 2, como eu já expliquei, né? Então, tchauzinho!